A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Práticas Colaborativas, tem a honra de recebê-los para o webinar Visão Sistêmica, aplicada às práticas colaborativas e mediação de conflitos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Advocacia na Mediação e Conciliação, Comissão de Cultura e Eventos, Comissão de Direito Sistêmico e Comissão de Direito Sistêmico da 101ª Subseção do Tatuapé, da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Fernando Catelan Cordeiro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção do Tatuapé, da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, uma boa tarde a todas e a todos. Com muita alegria e com muita honra que estamos nesse evento, nosso terceiro evento conjunto com a Comissão de Práticas Colaborativas e a Comissão da Advocacia na Mediação. E fico muito feliz por estar aqui com a Ana Isolde, que é a presidente da Advocacia da Mediação, e a Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas. E hoje é um dia especial, que a gente vinha planejando já faz um tempo, né? Eu e a Mônica e a Ana decidimos trazer um convidado especial, né, para falar de um assunto que é muito, que assim, que a gente acha que que pode ser muito proveitoso para os advogados, né, para o autoconhecimento. A gente sabe que é necessário para o advogado também passar por esse processo de autoconhecimento. Geralmente, quando se fala de autoconhecimento para os advogados, né, isso é algo um pouco estranho, um pouco, né, o que tem a ver isso com o direito? E a gente sabe que isso tem muito a ver. Então, hoje a gente tem a honra aqui de trazer além de um grande profissional, um grande amigo de todos nós, que é o Matias Bronk. E o Matias, ele é terapeuta Gestalt, é facilitador de cursos de liderança sistêmica, é fundador e proprietário da empresa MC Bronk Consultoria e Traduções, ativo como palestrante, instrutor de cursos e consultor. Então, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar todo o tempo possível, eu passo a palavra, então, para o palestrante Matias Bronk. Obrigado. Obrigado, Fernando. Oi, gente. Boa tarde. Vocês agora estão, provavelmente pela enésima vez, né? Nesse mês de agosto, só esse mês de agosto, vocês já estão, não sei, de tantas sessões, de tantos encontros, de tantos cursos, de tantos seminários online. Eu dou as boas-vindas, então, àqueles corajosos que agora encontraram esse tempo, tá? Primeiramente, bem-vindos, né? Eu agradeço muito ao Fernando, conheço o Fernando há 5 anos, mas convivemos bastante. E eu me lembro bem quando Fernando e eu conversávamos e eu contei um pouco sobre o tal do enneagrama, e ele me perguntava assim, o que é isso? Me explica um pouco mais. E lá estávamos em 2020, não sei se alguns de vocês lembram, era início de uma pandemia, lembram disso? E todos nós estávamos isolados, e todos nós estávamos começando a ter, né, encontros assim, virtuais, pelo Zoom, né, que na época era super diferente, super novo, agora ficou uma chatice, e todo mundo está ficando louco de ficar olhando para uma tela. E, ao mesmo tempo, é algo que agora faz parte. E, naquela época, então, eu comecei com um pequeno grupo, do qual o Fernando fez parte. E, depois disso, teve algumas pessoas que falaram, por que você não dá um curso sobre isso? Aí eu falei, tá bom. E comecei. No final do ano passado, comecei, então, em dar um curso introdutório ao enneagrama. E quando eu falo hoje do enneagrama para vocês, gente, é uma introdução para a introdução, tá bom? Eu não vou aprofundar em quase nada, porque se trata
de fato, de algo bastante profundo, pelo menos da forma como eu conheci. E isso agora já faz quase 15 anos, quando eu conheci o Enneagrama, e a forma como eu conheci foi dentro de um processo terapêutico, um processo que tinha também muitos retiros terapêuticos, né, onde se faziam várias dinâmicas, obviamente tudo presencial. Vocês lembram disso, gente? Presencial. A gente tocava nos outros, sabe? Assim mesmo, com corpo, com mão, né? E se passava por vários trabalhos e quando o Fernando fala de autoconhecimento, tá em voga, né, gente? Tá em voga. Nunca esteve tanto em voga, principalmente com essa questão do isolamento social e tudo mais, né? Muitas pessoas se deparando com problemas pessoais de uma maneira talvez um pouco mais intensa por convivência, né? Você é obrigado pelo espaço limitado a conviver mais com o parceiro, com o filho e tudo mais, fora do fato de que muitas pessoas estão adoecendo e morrendo nas famílias. E diante de tudo isso, talvez agora seja um momento que eu estou assistindo isso de longe, não sendo advogado, não sendo do OAB, eu não faço parte desse universo, mas eu fico muito feliz que o Fernando e a Ana também, que já fez o curso, e já está num curso de aprofundamento, supostamente, ela também faz parte disso, então fiquei muito feliz com esse convite, porque eu vejo uma abertura e um interesse em conhecer algo mais, porque essa ideia do autoconhecimento para muitas pessoas é tipo, tá, agora eu vou me conhecer, agora eu me conheci, beleza, né? Como um pouco essa coisa da astrologia, assim, eu sou tal signo, eu tenho a lua em tal coisa e eu sou assim, ponto, né? Essas são as minhas características. Eu nasci assim. Conhece essa música? Eu nasci assim. Eu sou assim e o nome de vocês quase de ninguém aqui é Gabriela, mas mesmo assim, né? Muitos de nós temos essa noção que somos como somos porque somos assim. E sofremos. E temos dificuldades e vivemos conflitos, muitas dificuldades que duram bastante tempo, de alguma maneira nunca se resolvem, conflitos que se repetem com outras pessoas diferentes e de alguma maneira também não se resolvem, né? E trabalhando com pessoas, principalmente vocês como advogados, que vivem com dificuldades e com conflitos e que também não resolvem até um certo ponto. E eu acredito que vocês agora estando aqui, que eu possa dar talvez uma pequena contribuição a essa abertura que vocês já têm por estarem aqui, né? Em mais uma segunda-feira, 5 horas da tarde, né? E eu agradeço muito pela presença de vocês, presença nos dois sentidos, tá? Não só estamos simplesmente de novo pela enésima vez na frente de uma tela, tá? Mas presentes com sua atenção, tá? Que também se trata um pouco disso hoje, ok? A atenção principalmente sobre você, em você. A atenção voltada para dentro. E a presença consigo mesmo, que é tão difícil. Estar consigo, né? Porque a pessoa com a qual mais convivemos para toda a nossa vida somos nós mesmos, né? E muita gente já falou, né? Se eu tivesse que conviver comigo mesmo, nossa. Né? Então, o Enneagrama é um conhecimento muito antigo. O Enneagrama não é uma invenção recente. Agora, se vocês vão no Google, tá? Vão abrir umas 9 milhões de páginas e de links e atalhos para um monte de centro terapêutico, um monte de gente falando de Enneagrama, e Enneagrama isso e aquilo. Faça seu teste de Enneagrama em 15 minutos. Aí sai lá uma definição com um número, uma coisa assim, né? Aí vocês têm mais uma definiçãozinha assim de quem sou eu, né? Aquela coisa lá diz que eu sou tal coisa, eu sou tal número, etc. Talvez alguns de vocês já fizeram isso, já deram uma olhada, já ficaram sabendo de algo, talvez vocês já fizeram um curso,
em algum lugar de Enneagrama, tá? Eu vou falar da forma como eu conheci o Enneagrama e como eu vejo que esse conhecimento traz, né? O início de um caminho que pode ser longo, profundo, ou ele pode ser bem curtinho, rápido e saciar a curiosidade, tá? Sem compromisso, gente, né? Aqui estamos todos livres. Vamos lá, tá bom? Então, preparei um PowerPoint para vocês. Tá? Coisa que eu, como professor, não faço. Eu não faço PowerPoint, mas aqui eu fiz, né? É o AB e tal. Vamos lá. Então, eu vou falar desse Enneagrama. Por que Enneagrama das personalidades? Isso, na verdade, é uma referência já à pessoa que mais trabalhou e aprofundou certas noções que têm a ver com o Enneagrama e o estudo da personalidade, da persona, né? E esse alguém ou melhor foi, Cláudio Naranjo, esse senhor simpático dessa foto aqui. Eu acho que ele está na Itália, ele passou muitas vezes, muito tempo na Itália. Ele é do Chile, nasceu em Valparaíso e ele veio de uma família pequena, de origem judaica. Ele estudou medicina e se especializou em psiquiatria, né? E ele ganhou uma bolsa de estudos nos anos 60 para os Estados Unidos, para Berkeley, Califórnia. Eu não sei vocês, né? Vocês talvez tenham uma noção, anos 60, né? Quebra de muitos paradigmas, revoluções culturais, não só culturais, mas outras revoluções também. Ou seja, muita mudança, muito movimento em várias áreas também de conhecimento, de filosofia, espiritualidade, muita coisa acontecendo. E o Cláudio estava inserido no meio de tudo isso, porque a Universidade de Berkeley era uma dessas precursoras que se abria, né, nos diferentes departamentos, muito a essas novas noções que vinham de várias linhagens, fontes, enfim, né? E ele foi professor e pesquisador dessa universidade. O Cláudio teve sempre uma grande curiosidade, uma grande sede por conhecimento em relação ao ser humano, em relação à questão da saúde mental, mas também uma questão um pouco mais ligada à espiritualidade, né? Questões que vinham ser algo que o atrai muito para a meditação, para a filosofia oriental, né, da Ásia, enfim, muitas coisas assim. Então, ele bebeu de várias fontes, sim? E ele sofreu uma perda muito grande, que foi do próprio filho dele, quando o filho era bem pequeno, num acidente de carro onde ele não estava. A mãe estava com ele no carro e o filho faleceu. O Cláudio, então, entrou numa profunda fase de dor e ele foi para o deserto de Arica e lá, que é no Chile, né, ou seja, na terra natal, ele fez um retiro lá de 40 dias com Oscar Ichazo, tá? Oscar Ichazo faleceu há pouco tempo, na verdade, depois do Cláudio, acho que ano passado, e ele é boliviano, de origem boliviana. E Oscar Ichazo trabalhava com o Enneagrama, tá? Passado por uma linhagem de pessoas que tinham tido contato com um outro senhor que é de um passado um pouco mais remoto, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. E o mais importante é que o Cláudio, ele, na verdade, integrou nos seus trabalhos, porque ele também foi aluno do Fritz Perls. Fritz Perls é um alemão, também de origem judaica, que passou pela África do Sul e finalmente foi para os Estados Unidos. E ele também foi para a Califórnia. E lá ele trabalhou muitos anos num instituto, que chama Instituto Esalen, que ainda existe lá, né? E onde ele desenvolveu a terapia Gestalt, da forma como o Cláudio também divulgou, né? E continuou nessa linhagem também, dessa forma de fazer terapia e de aplicar esse conhecimento, então, também a diversas formas de trabalho sobre si. Então, nesse trabalho de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal, o Cláudio fundou a escola SAT.
Sat é sânscrito, significa ser, ou então é a sigla para Seekers After Truth, buscadores da verdade, que é aquele termo riponga, anos 60, né? Buscadores da verdade, um negócio totalmente arrogante, típico dos jovens, né? Que buscaram a verdade, enfim. E que basicamente tinha a ver com essa ideia da essência do ser humano se encontrar em si mesmo através de várias dinâmicas terapêuticas. E Cláudio, então, reunia equipes de terapeutas de várias escolas para trabalhar, então, retiros terapêuticos com as pessoas lá, como eu também fiz. Eu fiz o primeiro SAT, que são chamados assim, né, esses diferentes encontros lá, esses retiros, são SATs, então tem o SAT 1, 2 ou 3, enfim. E que, com o tempo, isso foi se formalizando um pouco em relação aos conteúdos, às dinâmicas, né? E tinha uma progressão nessas jornadas internas, nesse desenvolvimento, esse contato consigo e esse trabalho sobre si. Tá? E Cláudio era um grande defensor desse conhecimento não ser um conhecimento centralizado, mas que poderia ser difundido por pessoas, obviamente, que tinham também uma autorização por ele, e eu digo aqui, tá? Eu sou um aluno dos alunos diretos de Cláudio Naranjo. Eu não fui discípulo nem aluno direto de Cláudio, eu já participei de palestras e de eventos com Cláudio Naranjo, eu já traduzi para Cláudio Naranjo, mas eu nunca tive um contato com ele muito próximo. Mas eu conheci ele um pouco e também hoje existe uma fundação, Cláudio Naranjo, que zela, né, de uma forma mais institucional pelo conhecimento dele e tudo que ele produziu também de bibliografia, literatura, que depois vou falar um pouco sobre isso, depois vou dar as indicações para quem quiser conhecer mais do trabalho do Cláudio, tá bom? Ok, eis o Cláudio, tá? Doutor Cláudio. E, antes de eu chegar nessa parte, eu vou falar de um outro senhorzinho rapidinho que é ligado ao Oscar Chazo. E ele é Gurdjieff. Gurdjieff é um esotérico, tá? Um místico ocidental. E ele, na verdade, trouxe esse conhecimento do Enneagrama para o Ocidente, início do século XX, tá? E é bem interessante porque esse trabalho sobre si, digamos assim, essas dinâmicas que muitos de vocês talvez já conhecem, trabalho de corpo, né, uns trabalhos mais catárticos, outras coisas, né, um pouco diferentes daquela coisa do divã, né, psicanálise. O Gurdjieff fazia muitos desses trabalhos físicos e ele falava muito desse contato consigo, tá? Conexão consigo mesmo, o dar-se conta. Ok? Então, agora que eu vou falar um pouco com vocês, então é bem importante talvez vocês se deem conta de algo. No final, eu gostaria de escutar um pouco se vocês se deram conta de alguma coisa, tá? Fernando e Ana Luísa já conhecem isso. E aí, o que você se deu conta? O que você descobriu? Essas descobertas, esse dar-se conta, é um exercício de autoobservação. Não de autojulgamento, mas de autoobservação, que é bem diferente. Né? Porque no julgamento está justamente também essa estrutura nossa, na nossa personalidade, tá? E sobre isso eu vou falar hoje um pouco mais, porque é disso que se trata principalmente. O conhecimento do Enneagrama, gente, não é um conhecimento que, digamos, seja muito complexo, e por um outro lado ele pode ser muito profundo e pode levar uma pessoa realmente a uma jornada de autodescoberta, tá? Que também não é algo tão fácil. Sim? É um pouco como acordar de manhã, você olha no espelho, né? Vê todas as rugas, todos os espinhos, todos os cabelos branquinhos. Sim? Vê o seu dente amarelando. Sim? Conhecem isso? O hálito, o cabelo, né, Mônica? Sim? E o que a gente faz? Nós nos maquiamos, nos barbeamos, nos penteamos, para ficar aceitável.
para ser visto pelo outro. Para que o outro nos veja como nós queremos ser vistos. Sim? E isso talvez seja já uma entrada para esse primeiro momento. Esse reflexo de nós mesmos, aquilo que você vê no seu espelho, o que eu vejo agora na minha tela, né? Porque eu estou olhando aqui, eu estou me vendo aqui falando. Sim? Tem muito a ver com isso. É uma ideia que nós temos, é um conceito, são várias crenças, né? Eu não estou falando nada novo aqui para você, gente. Você já deve ter ouvido falar disso, tá? A questão é que como que o Enneagrama pode ajudar vocês como uma ferramenta, sim? Como um mapa, sim? De se encontrar. E encontrar algo que não tem nada a ver com esse rostinho seu, tá? Que é cheio de espinhos, ou cheio de cravos, sei lá o quê. E você quer tirar, ou pôr, ou se maquiar, ou barbear, ou sei lá, tá? Ok? Nós, então, vamos falar agora de uma parte um pouco mais biológica, para eu já passar para essa parte científica, tá? O resto não é nada científico. Só é comprovado fenomenologicamente pela percepção de vocês, mais nada. Ok, então, nós temos um cérebro, não? Eu acho que sim, creio eu. Tá? E aqui é muito importante, tá? Que lembramos um pouco que nós, há 350 milhões de anos, como seres vivos, né? Na nossa história de evolução, saímos da água, né? E tínhamos patinhas e pernas, e fomos, né, nos acostumando à temperatura, regulando a temperatura, e, né, desenvolvemos uma coisa lá atrás, que hoje chamamos de tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico é tipo assim, estou com sede, com fome, preciso dormir, tá? Estou com tesão. Sim? Tudo isso é tronco encefálico, tá? O cérebro reptiliano, porque é aquela parte do cérebro que dividimos com todos os répteis, tá? Jacaré, etc. Tudo igual, ok? O que esse tronco encefálico tem? Ele tem uma parte em nós que funciona como regulador do corpo, tá? Do físico. Ou seja, nossos sentidos físicos estão ancorados ali, tá? O nosso tato, nosso gosto, sim? Ouvido, visão, etc. Ou seja, toda a nossa percepção sensorial, ok? Agora, você já pode perceber, você está realmente sentindo sua bunda sentada aí na cadeira? Você está sentindo seus pés? Onde estão seus pés? O que você está fazendo com suas mãos? Você está bebendo alguma coisa? Você está olhando para o outro lado? Sim? É seu corpo. Como está a sua percepção do seu corpo? Sim? E essa é uma das partes que normalmente estamos mais desconectados, porque é a parte onde estão mais automatismos também, né, armazenados, ou seja, seu pulmão que está funcionando para você, né, continuar a respirar, sua circulação sanguínea, bombeamento do seu sangue, seu coração batendo, tudo isso. Sim? Então, ali se trata de algo muito básico, motor, no sentido de que ali é o motor que nos mantém, né, vivos, no sentido fisiológico, tá? Ali não tem nada muito complexo, é muito funcional, tá? Agora vamos para a próxima parte. A próxima parte já é um pouco mais complexa, sim, do nosso cérebro, que é essa segunda parte, que tem 250 milhões de anos de existência e que tem a ver com os mamíferos, é o que nós compartilhamos a partir da evolução com os mamíferos. O sistema límbico tem a ver com atração e repulsa, sim? Com uma sensação de perigo ou de segurança, sim? De acolhimento, de calor. Calor no contato com alguém, ok? É a relação com o outro. Sim? Vocês gostam muito de estar com o outro? Ou tem gente que não gosta? Gosta de ficar sozinho, ficar longe. Sim? Vocês gostam da expressão, da emoção, vocês têm essa tendência, né? Tudo que vocês sentem, precisam expressar, falar.
né? Tudo que o outro sente, né, ou fala para vocês, afeta vocês emocionalmente, tá? Se trata dessa questão entre atração, né, atratividade. Isso não é só sexual, tá? Isso é no cotidiano, né? Alguém gosta de mim, eu gosto de alguém, gosto de estar próximo a alguém, alguém gosta de estar próximo a mim. Relações, e principalmente relações individuais, tá? Não relações com um monte de gente, rede de Facebook, grupo de WhatsApp, tá? Não. Sim? Porque ali, essa emoção, ela é realmente direcionada para alguém, e esse alguém é uma referência, tá? É como nós mamíferos temos, por exemplo, a relação com a mãe e o pai. Como nós, como mamíferos, reconhecemos com os sentidos, sim? Pessoas de referência onde nós sentimos esse acolhimento, tá? Amor, sim? Afeto, carinho, né? Tudo isso nós temos em comum com os mamíferos, ok? Beleza. E agora vem assim aquela parte que vocês como advogados adoram, todo mundo adora, intelectuais adoram, pesquisador adora, tá? Contador não vive sem isso. Sim, e é uma partezinha que tem só 9 milhões de anos de existência, tá? E assim, vulgo chamado de massa cinza, tá? Que é o maravilhoso neocórtex, tá? Que é o cérebro humano propriamente dito, sendo que ele não é apenas humano, eu sei, golfinho também tem, e gorilas também tem, eu sei, tá? Mas vamos chamar isso assim aqui. Então aqui se trata de quê? Eu consigo planejar, eu consigo me localizar no tempo, eu consigo, por exemplo, lembrar de algo e fazer associações com um monte de coisas. Do tipo assim, né? Eu tô com fome, eu quero comer. A primeira coisa que eu faço, eu olho para o relógio, porque eu vou ver que hora, se já é hora de comer, ou se eu posso esperar, ou se eu posso comer uma fruta, sei lá, ok? Agora eu tô aqui com o Matias, de repente me dá vontade, mas eu vou ficar sentado, porque tá legal. Talvez eu vou perder alguma coisa, tá? Ok? Então, ali existe um controle sobre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós, nos nossos sentidos fisiológicos, né, queremos fazer, temos um impulso motor de fazer, sim? Porque ali, né, nós temos essa capacidade, que não necessariamente é a melhor forma, sim, de encontrar soluções, porque muitas vezes com nossa lógica, com nossa racionalidade, nós não encontramos soluções, por exemplo, para relações, relacionamento, sim? Às vezes, sintomas que temos, né? Ou quando nós temos uma explosão de raiva, ou quando temos síndrome de pânico, etc. Sim? Várias coisas que não se resolvem apenas com ideias, noções, conhecimentos técnicos. Sim? Então, essa área tem a ver com esse lado intelectual, não sendo intelectual no sentido de que eu leio um monte de livros e me aprofundo um monte em determinada área científica, tá? Mas o intelecto no sentido mesmo de uma capacidade humana global, geral, que nós temos enquanto espécie para resolver problemas complexos, sim? E ao mesmo tempo poder controlar aquilo que está em nossa volta e nos controlar, sim? Então, aqui temos então essas três instâncias. Cláudio então disse que somos, né, seres trinos. Nós somos tricerebrados. Temos três, né? Três partes do cérebro. E isso agora é importante. Isso agora se conecta com esse conhecimento do Gurdjieff, que diz algo em relação aos centros, nossos centros. Eu sei que, né, nós falamos normalmente de um centro, de uma essência, enfim, né, encontrar o nosso centro, nosso equilíbrio. Aqui se trata do seguinte, gente, aqui se trata de que essas áreas do nosso cérebro estão distribuídas pelo nosso corpo, tá? É uma noção muito antiga, tá? Isso vem lá de trás, inclusive na Índia, na yoga, e na medicina tradicional chinesa também tem várias referências a isso. Tem aquela ideia dos chakras, né? Os centros energéticos do ser humano.
Aqui, nesse conhecimento do Enneagrama, falamos de 3 centros, ok? Que estão conectados justamente, né, a essas três partes do cérebro. Então, a primeira parte, né, tem um pouco a ver com aquela sensação de frio no estômago, sim? Ou quando o estômago se retorce, assim, e eu não sei exatamente porquê, mas... sim? Ou um calorzinho gostoso no estômago. Ok? Conhecem isso? Sim? Ou quando o estômago fica ardendo, assim. O estômago aqui, ou seja, né, essa parte das entranhas, uma pessoa visceral, sim? Está muito ligado a essa área motora, uma área que tem a ver com esse impulso físico, fisiológico. Sabe aquela pessoa que fala sem filtro? E sem muita consideração? E pá! Sim? Não com raiva, necessariamente, mas simplesmente assim. São pessoas que, por exemplo, não estão tanto em contato nem nessa parte relacional com as pessoas e com as emoções, nem numa parte, né, da lógica, do mental, do planejamento, dessa atenção mental, dessa alerta mental. Ok? Então, ali, nesse centro motor, está uma parte nossa que tem muito a ver com algo da criança que já fomos, ok? De impulsos, né? Que facilmente, né? Tem esse gatilho dentro de nós. Ou seja, nós correspondemos a isso muito rapidamente e sem pensar. Sabe assim, um piscar de olhos, né? Eu nem vi e já estava fazendo alguma coisa. E, de repente, eu estava lá, né? Aqueles momentos que você se desconecta completamente fazendo alguma coisa, né? Que é tipo, lavando louça, pagando com cartão, né? Que às vezes tem golpe lá, mas você está totalmente desconectado. E fazendo coisas totalmente cotidianas. Só que, se nós focamos muito nesse lugar, no fazer, nós nos desconectamos do resto. Porque, então, para nós, o fazer está em primeiro lugar. Sim? Essa concretude, essa ideia de que, né, as coisas têm que ser feitas e aí está feito e acabou. Sim? Sem muita abstração, sem muita criatividade, né? Um pouco assim, essa coisa burocrática. Sim? Pom, 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 pom. Processos e coisas e trabalhos e projetos e reuniões. As coisas devem ser feitas. Sim? Feitas. E ali nós temos essa noção de que nessa parte reptiliana nossa, sim? Que é uma parte nossa que não tem simplesmente, pelo desenvolvimento, uma grande empatia, sim? Ou uma grande noção do outro, das outras pessoas em volta, sim? Nem uma grande consideração por ideias complexas, superiores, abstrações, sim? E mesmo se nós pensamos, mesmo se nós sentimos coisas, obviamente, porque todos nós sim sentimos, todos nós sim pensamos, tudo é levado como se fosse filtrado por essa parte motora, por esse fazer. Sim? Uma pessoa que nunca te diz eu te amo, mas cozinha. Sim? Te faz um prato de comida. Sim? Uma pessoa que talvez consiga explicar as coisas de uma maneira muito clara, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito forte, no sentido de que aquilo é o certo. Ponto. Não tem direita nem esquerda, não tem outras possibilidades. Porque nesse fazer, nesse motor, existe uma noção de que as coisas são limitadas. As coisas têm seu espaço, né? E ali dentro tem um contexto e esse contexto não muda. Sim? Existe uma espécie de paralisia interna aqui. As coisas só acontecem nessa volta. Porque no motor, as coisas são muito claras, né? Fome, sono, sede, etc. Ou seja, essas necessidades básicas, onde esse enfoque, né, da nossa existência está ali. Ok? Então, talvez alguns de vocês já se reconhecerem em alguma coisa que eu disse.
Só que o importante aqui é não necessariamente agora falar, eu sou assim, mas como é isso para você, né? Você está muito conectado com o seu corpo, sempre. Você sempre, com muita facilidade, muita agilidade, faz coisas no seu cotidiano, sabe? Ou você, por exemplo, também está sempre ligado em várias formas, né? De impulsos de fora, ou seja, televisão ligada, cozinhando, no telefone, no grupo de WhatsApp, falando com o filho, com o esposo, com o parceiro, o tempo inteiro fazendo coisas, sim? Onde esse fazer é tão essencial para que a minha vida tenha um sentido. Ok? Ficou claro essa parte do motor? Então, a próxima parte que é dessa área límbica, né? O que é isso? É se sentir, relacionar-se, sentir emocionalmente, não sensorial, mas emocionalmente a ligação e a questão do reconhecimento do outro. O outro estando ali como uma referência para mim. Eu preciso desse outro. O outro confirma a minha existência. Sim? Já é uma coisa um pouco mais complexa. Porque no motor, a pessoa simplesmente está. A pessoa não questiona muito essa questão do outro, consigo, etc. Sim? A pessoa em si está com o corpo nesse fazer. E para alguém dessa parte que está, né, junto com os outros mamíferos em nós, a questão da empatia, a questão do relacionamento já é uma parte bem mais complexa, porque depende também do outro, como o outro responde a mim, como o outro me vê. E, portanto, eu tenho uma grande preocupação com minha autoimagem. Sim? Uma autoimagem que tem a ver com ser reconhecido, né? E, obviamente, né, ser valorizado, lisonjeado, premiado, né? Etc. O que for. Sim? Só quando alguém me vê, eu sinto que eu existo. Eu sinto nas emoções, na presença das emoções em mim, que algo está acontecendo e eu estou vivo. Eu estou vivo nas minhas emoções. Eu sinto que nessa relação, né, seja dramática ou feliz ou trágica também, né, eu me identifico, eu encontro o meu lugar ali, né? E muitas vezes de uma maneira onde a pessoa gosta inclusive dessa novela, DR, etc. Sim? Como uma parte da sua existência, como uma parte de como ela vive e que ela é. Sim? Aqui eu falo de uma identificação, gente. Essa pessoa que se identifica muito com essa parte motora e do fazer, e agora uma pessoa que se identifica muito com essa parte emocional, relacional. Sim? Uma necessidade de interagir, sim? De trocar. Não necessariamente uma troca justa, nem uma troca equilibrada, mas uma ideia de que alguém me dá atenção, ou eu dou atenção ao outro. O outro recebe minha atenção, né? Ou eu preciso receber a atenção de todo mundo. Sim? Não necessariamente uma atenção positiva. Podem ser pessoas, por exemplo, que também se fazem de vítimas e falam, eu estou tão mal. Né? E várias pessoas vão perguntar, mas o que está acontecendo com você? E a pessoa lá dentro diz, que maravilha, deu certo. São funcionamentos, isso não é um julgamento. Simplesmente é assim como a pessoa funciona. Como as pessoas, por exemplo, que estão o tempo inteiro fazendo coisas, e isso funciona. No cotidiano funciona, com as outras pessoas funciona. Funcionar aqui não significa que é bom, gostoso, agradável. Funciona significa funciona. Que nem caixa eletrônico, funciona. Que nem seu computador, funciona. Ok? Nós funcionamos. Não quer dizer que estamos realmente, plenamente presentes e vivos. Porque não estamos conectados. Simplesmente porque não é possível nessa jornada humana, né, ser completo, perfeito, inteiro. Tá? É uma questão de um desenvolvimento, de uma evolução. Então, como parte dessa evolução biológica, nós temos essa parte aqui, né, da massa cinza.
Para onde nós vamos quando podemos abstrair, quando podemos fantasiar, quando podemos imaginar coisas, né? Como crianças, por exemplo, também. Crianças que começam a fazer esse diálogo com amigos imaginários, né? Ou se imaginam na frente de alguma plateia, ou que imaginam mundos e universos paralelos, gostam de ler, né? Conhecimento, encher a cabeça, ter aqui dentro uma segurança, porque é isso que busca a mente racional. Uma segurança, a segurança no saber. Eu sei e, portanto, eu estou seguro, né? E, né, como o homem Descartes falou, não, eu penso, logo sou. São pessoas que acreditam nisso. Já que eu penso, eu sou. Tá? As relações não são tão importantes. O fazer em si não é tão importante. Mas o fato de que eu sou capaz de pensar, né, me faz existir. De novo, existir. Eu me percebo existente. E eu me percebo como existente, como nesse caso, aqui pensando, falando, né? Dando aula, talvez, por exemplo. E sinto que nesse momento eu existo, eu sou eu, sim? Mas eu talvez não sinto nada pelo outro ou com o outro. Eu não tenho empatia, eu nem vejo que alguém está chorando, que alguém está mal. E não me interessa também, sim? E eu também não estou preocupado que alguma coisa está queimando na cozinha e que precisava ir lá e apagar o fogo, porque eu estou na cabeça. Eu estou totalmente focado nessa parte, né, cerebral, propriamente dito. Essa parte onde eu me abstraio, onde eu também me desconecto. Então, agora a questão é um pouco encontrar esse ponto da desconexão, onde cada um de nós se desconecta. E se desconecta não só das pessoas ou das coisas em nossa volta ou de nós mesmos, mas principalmente desconectando essa ligação nós, que seria, né, a natural, a ideal, a original, e que devido, obviamente, gente, ao nosso passado, à nossa vida familiar, obviamente, nós acabamos, então, encontrar maneiras de existir e funcionar para dar conta do mundo, gente. Cada um de nós tem que dar conta. Só que damos conta a partir de um outro lugar. Funcionamos diferentes. Sim? E nós temos a noção que existimos de uma outra maneira também. Tá bom? Bem, enfim. Agora, então, falando desses 3 centros, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Já falamos, né, dessa parte das entranhas da barriga, então seria essa parte mesmo do umbigo, né? A parte de baixo do corpo, que é o centro motor, esse centro onde vem esse impulso nosso para fazer, para agir, tá? Enquanto no centro emocional, nós estamos nesse mundo, né, das emoções, nessa maré das emoções, somos levados pelas emoções, nos descontrolamos, inclusive, pelas emoções, né? Ou seja, onde, por exemplo, o nosso fazer é impedido por aquilo que sentimos e nos não damos conta, né? Ou seja, ali as emoções são esse núcleo da nossa existência, né? Para as pessoas que estão ali. E, finalmente, obviamente, aqui o centro mental, que está lá em cima da cabeça mesmo. O centro mental, que é essa parte das fantasias, dos conceitos, das ideologias, sim? Justiça, salvar o mundo, sim? Uma sociedade melhor. Idealizações, sim? Estratégias, planos, sim? Não sai de casa sem agenda, sem checklist, ok? Alarmes no celular para tudo. Tudo organizadinho, né? E uma sede por conhecimento, até uma gula por conhecimento, sim? Por esses
sim, por essas ideias novas, por novidades, por algo que também acaba me distraindo, me entretendo, sim? Como um exercício mental, tá? Ou como alguns terapeutas da escola Sati diziam, punheta mental. Porque não chega a lugar nenhum. Sim? Então, aqui, tendo falado então desses 3 centros, eu vou falar um pouco sobre como o Enneagrama é construído como imagem, gente, tá? Isso não tem a ver agora com uma explicação profunda que eu não tenho, tá? Eu não tenho esse conhecimento da origem do Enneagrama como imagem. Mas eu vou falar um pouco só que existe sim uma lógica, ou seja, um conhecimento anterior àquele que tem a ver com um significado de números, que não é numerologia, por favor, gente, tem nada a ver com numerologia, ok? Mas com uma certa noção. Agora, primeiramente, quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Então, nós temos aqui esse ser humano que todos nós somos e esses 3 centros que todos nós temos, ok? E com os quais nos conectamos, mais ou menos, mas um centro é predominante. A partir de um centro, sim, que nós conseguimos nos mover na nossa vida, nos relacionar na nossa vida, agir na nossa vida. Nós estamos ali, dentro desse centro, como se fosse aquela referência fundamental para que possamos funcionar. Tá? É como se fosse um pouco assim, lá o centro da nossa existência, a nossa noção de existência, a nossa ideia de existir, ok? E sem o qual, ou se essa parte, digamos assim, fosse ameaçada por algo, sem minha capacidade de pensar, por exemplo, ou minha capacidade de sentir, por exemplo, minha capacidade de fazer, por exemplo, né? Onde nós podemos, por exemplo, ter uma crise de identidade. Porque ali, né, nós não podemos funcionar daquela maneira. Sim? Ok. Então, aqui, vamos imaginar que o ser humano tem todas essas 3 esferas e vocês estão vendo já, né? Parece o quê, gente? Aqui, um alvo, não é? Ou seja, o alvo do trabalho com o Enneagrama é encontrar isso, de novo, essa essência, onde estão esses 3 centros alinhados, sim? E essas 3 esferas são até interessantes. Vou só explicar isso para vocês, porque quando eu fiz essa apresentação, eu até pensei nisso. O nosso corpo é como se fosse essa primeira instância. E depois vem uma segunda instância que é relação com o outro. E logo a mente, que engloba o corpo, as relações, né, e o conhecimento, e que é aquela ligação, digamos assim, ao mundo mais amplo, né, à sociedade, enfim. Tá? E ali, então, esse ciclo seria, tipo, esse entorno, sabem? Ou seja, o mundo mesmo. Ok, então esse ciclo é bem importante. E esse centro também é importante. Porque é desse centro que, basicamente, partimos para, então, entendermos como nos desconectamos. Como, de certa maneira, nós também perdemos a conexão com nossa essência. Conexão conosco, ok? Plena. Então, aqui, isso é apenas uma forma, né, de mostrar isso. Vocês estão vendo agora esse triângulo, que é supostamente, tá, um triângulo equidistante. Tá? Eu não sou muito bom em geometria, mas deveria ser equidistante. Ok? Então, nesse triângulo, nós consideramos que a parte de cima é representativo para a parte motora. Ok? E o lado direito, a parte emocional, o lado esquerdo, mental, tá? Esses 3 centros. E é interessante porque vocês, né, pensam um pouco nos hemisférios do nosso cérebro, tem um pouco a ver com isso. Na parte direita, criatividade, comunicação emocional, a parte esquerda, né, que é analítico, racional, etc. Tá bom? Matemático. Tá? É só para lembrar um pouco disso. Tá? Então, aqui esse ponto preto só para lembrar essa questão da essência, tá? Eu só estou mostrando essas imagens para vocês terem alguma referência aqui, tá? Então, finalmente, quando falamos agora do Enneagrama, vamos começar com esses números. E o primeiro número que é muito importante aqui, na verdade, 3 números são importantes aqui, que é o 1 como essência.
o uno, né? Nós somos unicatos, somos uma unidade, uma união de várias coisas, mas somos uma, né? Eu sou um. E logo eu tenho essas 3 instâncias, né? E também sou, né? Como criança, filho de pai e mãe. Então ali já é uma relação de 3, né? Ou que na igreja é chamado de pai, não mãe, mas pai, filho, pai, Espírito Santo, etc. E tem muito conhecimento antigo em relação ao 3, ao trino, ok? A trindade. Tá? Então, aqui o 3 é bem importante. E esse 3, ele começa aqui na construção do Enneagrama, aqui na direita, ok? Então, como esse centro emocional agora é esse número 3. Eu coloquei isso nessas cores para vocês lembrarem, tá? Então, emocional vermelho, né? Sangue quente, o azul do mental, um pouco mais essa coisa mais fria. E o 9, tá? Aqui, como centro motor preto, tá? Essa coisa da massa e do... Enfim. O motor. Ali, então, temos os múltiplos de 3, 6 e 9, né? E temos também essa ideia de que, né, no caso, se você vai de um lado para o outro, você vai ter uma igualação, ou seja, 9 menos 6 é 3, tá? 6 mais 3 é 9, ok? E nós temos, então, uma relação ali que é essa base, tá? Que é emocional, mental e motor. Eu estou falando só da imagem, gente. Eu não vou entrar agora no mérito de explicar essa questão dos números. Como eu já disse, isso não é a minha especialidade, tá? Eu só quero que vocês entendam, então, como surgem esses números e o que significa também, tá? Porque ali falamos, então, esses 3 centros. E logo vou explicar para vocês um pouco mais, que tem a ver com essa construção inteira do Enneagrama. Temos, então, o 1, como já falei para vocês, o 1, ou a essência, a alma, enfim. Tá? E tem um outro número, um número mágico também, que é o 7, né? 7 dias da semana, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, da música, né? 7 cores no arco-íris, etc. Tá? O número 7 em si tem vários significados, mas aqui, como eu já disse, não é numerologia. Aqui o 7, ele tem a ver com uma ideia de que nosso ser, né? Essa união, essa unidade, se divide, ok? Porque é exatamente essa ideia. Nós, em algum momento, não estamos mais alinhados, centrados, conectados com todos esses 3 centros, mas estamos divididos. Então, existe essa divisão, que aqui é a divisão pelo 7, tá? Porque o que vai acontecer aqui é que o resultado dessa divisão, 1 por 7, vai dar uma sequência de números, né? Que é uma fração infinita, que é 0,1, 4, 2, 8, 5, 7. E aí vai começar de novo. 1, 4, 2, 8, 5, 7. E vejam os números, né? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vocês estão vendo, né? Agora, as cores são um pouco diferentes. E aqui, de novo, tem uma brincadeira matemática, sim? Que quando vocês, por exemplo, pegam o número, né? Da mesma altura, né? 8 mais 1 dá 9. 7 mais 2 dá 9. 5 mais 4 dá 9. Ok? Cada lado. E aí vocês veem também essas setas. Essa é uma questão de dinâmica do Enneagrama que eu também não vou explicar hoje aqui, mas que também tem a ver com algo que explica a dinâmica das personalidades, tá? E de uma ligação que existe, sim, entre esses pontos, né, do Enneagrama. Então, do 1 vai para o 4, vai para o 2, né? Vocês veem isso na fração, depois para o 8, para o 5, para o 7. Tá? E quando vemos, por exemplo, os números, né? Do um lado com a adição, o outro lado subtração. Né? 5 mais 2 é 7, 4 menos 2 é 2. 8 menos 3 é 5, 1 mais 3 é 4, etc. São brincadeirinhas. Isso é apenas para mostrar que existe aqui uma, digamos, uma complexidade matemática, que é uma outra linguagem e que foi utilizada lá atrás. Essa imagem que vocês estão vendo, na verdade, é a imagem original daquilo que Gurdjieff trouxe, né?
de uma região que provavelmente hoje é o Irã, a Pérsia, e que fazia parte de um conhecimento muito antigo, tá? Do terceiro milênio antes de Cristo, e que tem a ver com uma escola espiritual, tá? Uma irmandade que tinha esses conhecimentos secretos e que tinham, então, essa imagem, tá? Essa que vocês acabaram de ver. O triângulo vem depois, e o triângulo vem também de uma escola que tem a ver com esses conhecimentos e ensinamentos do Gurdjieff, tá? Que é chamado Quarto Caminho, tá? Eu não vou explicar isso aqui, mas isso também tem a ver um pouco com o cristianismo esotérico, o cristianismo também, entendo, né? Essa questão da trindade, ok? Então, essas duas partes agora juntas vão, né, resultar, finalmente, no Enneagrama. 9, desculpa, era para ter isso aqui, mas não tem, tudo bem, não tem problema. São essas duas imagens, então, juntas, ok? Eu vou dar uma puladinha aqui, vou achar, para já mostrar para vocês não ficarem frustrados. Ok. Não encontrei, tudo bem. Finalmente, o que acontece agora? Essa imagem apenas, como eu já disse, é um mapa, tá? É uma indicação. É para vocês terem só uma referência. Porque de que se trata realmente aqui é, a partir desse mapa, encontrar esse ponto de referência do qual eu já falei antes, onde nossa essência basicamente se perdeu. Se perdeu para nós, ela existe em nós. Mas nós não encontramos mais esse equilíbrio em nós entre o motor, o emocional e o mental, né? Um equilíbrio entre o pensar, o sentir emocional e o fazer, tá? Então, aqui se trata principalmente agora de explicar para vocês essa estrutura básica, mas o importante também é um pouco questionar, né, como vocês se percebem. E muito da nossa própria percepção pode ser muito boa, tá? Nós temos a capacidade de nos observar, de colocar atenção em muitas coisas que fazemos ao longo do dia, né? Meu jeito, né? Meu jeitinho, assim. E, ao mesmo tempo, ver o que está por trás disso. Porque nesse funcionamento, sim, sempre tem muita energia nossa, nós colocamos muita energia nisso, ou seja, muita energia no centro motor, ou muita energia no centro emocional, ou muita energia no centro mental. E a partir desse lugar é que nossa vida, basicamente, né, se desenrola. E chegamos, obviamente, a muitos limites. Limites da nossa capacidade de lidar com coisas, ou limites mesmo em determinadas áreas onde não conseguimos funcionar, onde de alguma maneira não funciona, né? Pifamos. Sim? Dá um tilt. Tá? E eu acho que vocês também percebem isso. Finalmente, eu quero explicar algo sobre pecado. Vocês gostam disso, gente? Vocês são lá advogados, né? Vocês adoram. Pecado. Pecado não tem nada a ver com a igreja, tá? E agora eu vou explicar algo sobre essa ideia do pecado. É chamado de pecado no linguajar também do Enneagrama, só que pecados aqui são considerados algo totalmente diferente, que tem mais a ver com a morfologia da palavra, sim, do que com conceitos morais. O Enneagrama não tem nada de moral, ok? Nada de julgamento, nada de uma noção de ética, o que é certo, o que deveria ser, etc. Tá bom? E por isso que eu falei, se trata de uma auto-observação e não de um julgamento, que nós já julgamos o suficiente. Nós mesmos, os outros, o mundo, etc. Isso aí não é novidade. Tá? O que é o pecado? Né? Na história da Bíblia é aquela coisa do pecado original, né? Teve um cara lá e uma mulher, e morderam uma maçã e deu ruim, e saíram do paraíso. Tchau. Né? Aquela história. Mas o que é essa ideia do paraíso, nessa coisa, né, de estar com Deus, e etc. É estar absolutamente autêntico, natural. Eu sou eu. Sim? Ali eu sou eu com tudo, com minha tristeza, minha raiva, sim? Com meu medo. E tudo faz parte de mim.
Todos os centros estão ali presentes. Existe um espaço dentro de mim para tudo isso. Isso tudo pode se manifestar, tá? Então, a ideia desse estado paradisíaco, divino, etc., tá? Que em várias religiões temos essas referências, né? Da origem do mundo, da origem do ser humano, de uma ideia de que, né, teve uma queda, uma desconexão, né, expulsão, sei lá o quê. É um pouco uma alegoria, na verdade, né, literária, que depois foi uma invenção, de como que acontece conosco quando nós nos dividimos, como ficamos divididos. Porque o pecado nada mais é do que justamente essa maneira que encontramos para funcionar, nossa personalidade. Sim? Digamos assim, nós pecamos com nossa personalidade, com nosso ego, com essa ideia de que temos de nós mesmos. Sim? Ali está nosso pecado. Sim? Não porque somos maus, não porque não somos dignos da graça de Deus, etc. Toda essa bobaseira, tá? Baboseira. Mas estamos, de fato, divididos. Tá? E muitos de vocês conhecem essa sensação. Existe realmente uma sensação de que eu não sou totalmente inteiro. Eu não consigo me sentir plena. Sim? De alguma maneira. Muitas coisas aqui que eu vou explicar para vocês, como eu já disse, vocês conhecem. Eu vou só dar uma outra explicação. Aqui. O significado de pecado. Tá? Vamos pegar uns 3 idiomas um pouco mais antigos, que não são tão antigos quanto outros, mas é antigo o suficiente. O hebraico. A palavra pecado, né? Tal como é traduzido do hebraico para cá, é het, que é errar o alvo. Lembra aquela coisa do alvo que eu acabei de falar? Errar o alvo, tá? Ou seja, quando o foco, quando a atenção, né? Quando a intenção não encontra o objetivo, não encontra esse ponto de encontro. Tá? No grego, temos outra palavra, que é amartia, que é sair da rota. Sim? É sair da rota, nada mais. Sim? Nós temos uma rota traçada, nós temos um caminho e saímos dele. É um desvio, de certa maneira. Tá? E agora vem a parte mais interessante. Pecado, gente, pecado vem do latim, né? Peccare, que é perder o pé. Tropeçar. Ou seja, tropeçamos, saímos da rota e, portanto, erramos o alvo. Sim? E como isso acontece? Acontece na minha vida porque aquilo que eu vivencio enquanto criança pequena, da forma como eu preciso dar conta, lidar com aquilo que me acontece, que para todos nós, de alguma maneira, assim, foi difícil, traumático. Então, ali, nós nos desconectamos, nos desviamos para, a partir de então, lidarmos com esses problemas, com esses traumas, dessa forma. E ali começamos esse funcionamento. E ali começamos a não encontrar mais o alvo, a não sentirmos mais essa conexão, a não estarmos mais completamente presentes no aqui e agora. Sim? E onde nossa atenção vai muito para um determinado nível, para uma determinada área, sabe? Só trabalho, só relações, ou só dinheiro, sei lá o quê. Mas esse enfoque de como que nós nos sentimos seguros, aceitos, estáveis, mas nunca realmente realizados. Nunca realmente inteiros. Né? O que caracteriza o ser humano é a sua incompletude. E como tal também é a característica de todos nós, porque temos todos uma personalidade, tá, gente? Não só aquelas pessoas que têm forte personalidade.
que isso significaria que eu vou ter uma fraca personalidade. Não. É uma outra presença de uma personalidade que existe de qualquer forma. Existe nossa personalidade. E a persona é a máscara. É uma máscara. É a forma como eu posso lidar com o mundo. Tá? No teatro grego se colocavam essas máscaras, né? Que eram muito exageradas, mas que mostravam esses estados e essas características, né? Essas figuras. E, ao mesmo tempo, refletiam o ser humano, um aspecto. Então, essa divisão é como se nós nos fixássemos em um aspecto. Existem todos, mas é um e em um que nós nos identificamos. E nós nos desassociamos daquilo que eu sou, tá? Eu sou Matias, e de repente, aqui é o Matias. Eu só encontro o Matias aqui. Sim? Então, essa é uma ideia. Só que essa ideia, para mim, é essencial para sobreviver. Nosso ego nos faz sobreviver. Sobreviver. Não viver. Mas funcionamos com todas essas características, com todo esse fundo para poder dar conta. Sim? E isso não significa que o ego seja algo ruim. Sim? A personalidade, o ego, sim? Essa instância é nós. É esse fato que nos ajudou. Só que ele pode nos engessar, ele pode nos prender. E quando nós já estamos mais crescidos, nessa busca por si, nesse trabalho sobre si, podemos também ver o quanto estamos fixados, presos, né, limitados dentro dessa estrutura, né, que é como se fosse aquilo que me mantém estável, funcional, né? Ok? Sim? Então, o pecado. Agora vamos lá para a igreja, tá? Vocês todos que são provavelmente muito melhor versados na Bíblia do que eu, talvez passaram pelo processo da catequese, né? 7 pecados originais, vocês se lembram. Os 7 pecados capitais aqui são utilizados como uma denominação, nada mais, ok? Isso não significa aquilo que significa na igreja. Então, temos aqui, o que nós temos? Nós temos a ira, o orgulho, a soberba, inveja, avareza, gula, luxúria e preguiça. Agora, antes de eu explicar um pouco mais sobre isso, aqui eu falo de termos. Só que esse termo ele é um pouco indicativo, porque lembrem-se, aqui estamos falando de uma noção existencial. Onde eu me encontro que eu existo, que eu posso existir. Sim? Que eu posso ser, em aspas. Sim? Onde eu digo, eu sou. Então, quando falamos, por exemplo, da ira, é uma ira existencial. É uma pessoa que está na ira para se sentir existente, existindo. E o que é esse estado da ira? A ira não é raiva, tá, gente? Não é uma pessoa que fica falando palavrão e batendo em todo mundo o tempo todo. Não, não, não. Raiva é muito feio. A ira, provavelmente vocês não conhecem ninguém que tem essa postura na justiça, imagina. A ira faz com que a pessoa diz, eu sou alguém que está do lado de Deus, da justiça, do que é certo, da moralidade, da moral, daquilo que é cívico, civil, civilizado. Então, é uma rigidez nesse aspecto de que a ira quer corrigir. Sim? O Deus irado, que mata todo mundo para começar de novo, e aí diz, agora que tem que ser certo, agora tem que ser desse jeito. Tá? Essa é a ira. E quando falamos do orgulho, da soberba, nós sempre falamos daquele cara que se acha o máximo e tal. Mas é interessante, nós também temos uma outra noção do orgulho, né? Pessoas que são, por exemplo, orgulhosos demais para receber, orgulhosos demais para pedir desculpa. Sim?
E aqui se trata de um orgulho existencial, onde a pessoa diz, eu sempre preciso ter tudo e eu tenho em abundância. Sim? Em abundância significa o quê? Que eu tenho todos os recursos, que eu não preciso pedir a ninguém nada, e que eu tenho principalmente para dar. Então, nessas trocas, principalmente essa ideia da troca, né, do intercâmbio, da relação, são pessoas que dizem assim, vem cá, vem, eu te dou um abraço, né? Eu te ajudo. E nesse ajudar, e nesse cuidado, e nesse abraço, quem na verdade está precisando do abraço às vezes, ou do cuidado, ou da ajuda, são eles mesmos, né? Então aqui o orgulho significa que esse ter que ser, né? Ser mais e ser visto como mais, ser visto como ajudante e como bom, tem muito a ver com essa ideia de que ali a pessoa se sente existente e diz, eu sou assim, né? E aqui eu digo uma coisa, claro que todos aqui, nessa questão da personalidade do ego, se sentem bem. Não bem porque é bom e gostoso, bem porque funciona e bem porque ali eu tenho essa zona de conforto. Conforto esse que não necessariamente significa que eu não sofro, sim? Mas um conforto no sentido de que ali eu dou conta, ali eu posso. Assim é a minha vida, sim? E agora temos ainda outros, né, desses pecados capitais. Temos a avareza, né, aquela pessoa que nunca quer pagar a conta e gastar dinheiro, toda essa ideia. Mas o avarento aqui também tem a ver com existência, ou seja, uma avareza existencial. Pessoas que se retiram e que acreditam que na vida e no mundo tem pouco. E que aquilo que precisa ser conservado, aquele pouco, não pode ser compartilhado assim, facilmente, levianamente, sim? Principalmente o conhecimento, a sabedoria, sim? E a ideia de que no mundo existe pouco. Enquanto para o orgulhoso, ele tem que ter abundância para aqueles que precisam dele. Para alguém que está, né, na avareza, ele nunca tem o suficiente e não tem o suficiente lá fora. Eu pulei a inveja, né, gente? Vocês com certeza notaram. Só que eu queria falar da avareza porque ali existe exatamente o contraponto pro orgulho. E a inveja também é um pouco diferente. Essa inveja existencial tem a ver com não apenas notar que o outro tem algo que eu também quero e eu não tenho, e eu invejo o outro, portanto. Não, a inveja também quer dizer que eu não vejo o que eu tenho, o que eu sei, e que eu tenho, por exemplo, recursos. Então, ali a pessoa sempre pede ajuda, ou sempre está reclamando de que tem pouco, ou que não tem o suficiente, e que precisa de outros, né? E que pode, por exemplo, também seguir outros, ou se pendurar em outros, para, de alguma maneira, continuar a existir. Sim? Onde também existe uma ideia de insuficiência própria, sim? E que no mundo ela não encontra realmente aquilo que satisfaz essa necessidade, ou melhor, carência. Sim? Na gula, né? Gula parece aquela coisa que adora comer, 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 sem parar, até explodir. Mas aqui se trata de uma gula de conhecimento e de vivências, aventura, né? Viajar, conhecer um monte de lugares, um monte de pessoas e ler um monte de livros, mesmo que seja só a capinha ou o primeiro capítulo, mas já é bem interessante, aí você pode falar sobre aquilo. Sim, essa gula, tanto na fala, quanto uma gula por conhecimentos, ideias, sim, muita criatividade, muita fantasia, algo que parece, né, ser bem interessante, bem legal, uma vida diferente. Mas onde existe um grande vazio, onde existe, por tanto movimento, por tantas aventuras ou tantos conhecimentos, não existe um aprofundamento. Porque no aprofundamento, muitas vezes, também nos deparamos com a dor. Todos nós fugimos da dor. Ninguém quer entrar na dor, gente. Tá? O que eu estou descrevendo são várias formas de não entrar na dor. Mesmo a inveja, mesmo a avareza, ali não se conecta com a dor. Tá? E na gula também. Só que na gula, digamos, é muito aparente isso. Tá? Por essa gula, né?
E na preguiça, né, pensamos sempre aquela pessoa que fica deitada no sofá, não quer fazer nada e quer se envolver com nada. E são pessoas que têm uma preguiça existencial. Ou seja, eu faço tudo mesmo, tá, gente? E muito, para não me conectar comigo mesmo e com minhas necessidades e com minha dor. São pessoas que fazem muito, são pessoas que estão o tempo inteiro no fazer, ok? E que se ligam a essa ideia de que a vida é assim mesmo, e a gente tem que dar conta, e a gente tem que fazer o que dá, né? Não abstraindo muito, não se conectando muito com as pessoas também, mas se conectando principalmente em fazer pelo outro, se precisar, sempre disponíveis, porque enquanto eu posso fazer, eu não preciso sentir, não preciso pensar, eu faço. Sim? Ali existe uma coisa muito importante, que é essa preguiça existencial, essa preguiça de não quero mexer, melhor deixa tudo assim, deixa quieto. Sim? Conhecem isso? E aqui tem mais 2, porque, né, são 7 pecados capitais, mas aqui estamos falando do Enneagrama, NA 9, né? Não era o 9, né? O número 9. Então, temos aqui 2. O primeiro é um pouco estranho, né? Ele chama medo. Medo, mas todos nós temos medo. Medo de barata, medo de político, medo de que meu time perde. Medo existencial. Medo significa eu não confio, eu não me sinto seguro, eu duvido. Sim? Eu duvido da vida, eu duvido das pessoas. Eu duvido que o Matias está falando alguma coisa que preste. Sim? E questiono as coisas, e penso muito, preciso controlar e ficar atento. Como, por exemplo, ficou agora, né, a Laci, Cristina, falando, ué, não vi a luxúria. Muito bem, você não viu a luxúria, porque eu não falei da luxúria, né? Esqueci da luxúria. Eu queria falar do medo agora porque eu queria esclarecer isso para vocês, porque medo parece não ser um dos pecados, né? Sentir medo não é um pecado, mas aqui se trata de novo de uma questão existencial. Então, o medo existencial faz a pessoa entrar numa paranoia e não confiar, não se abrir, sim? Mas está sempre no modo de defesa. Conhecem isso, gente? Então, sim, a luxúria, muito bem. A luxúria aqui também é uma luxúria existencial. E a luxúria nós também identificamos como algo, né, que é uma opulência, uma pessoa muito devassa, né? E os luxuriosos, eles até têm uma componente assim, mas a luxúria existencial é que eu tenho pouco e preciso de muito. Só que já que não vão me dar, eu vou pegar para mim. Tudo que eu não tive na vida, eu agora pego para mim. E eu quero de tudo e muito. Então existe uma coisa de intensidade, existe uma questão de poder e querer poder, sim? E também ter uma forma de se impor que pode ser mais ou menos agradável para o outro, sim? E também uma noção de que a vida só vale a pena com essa intensidade e de buscar momentos de intensidade para se sentir vivo, para se sentir existente, sim? E finalmente, gente, algo que nós todos também conhecemos, mas que aqui também tem a ver com a noção de existência, é a vaidade. Sim? Vaidade não é só ficar na frente do espelho se admirando e arrumando o cabelo e se maquiando e colocando alguma coisa aqui ou lá, ou treinando na academia até cair morto. A vaidade existencial tem a ver com que eu seja aquilo que você espera de mim. Que eu seja a pessoa que corresponde com as expectativas do outro e, portanto, se sente existente, aceita, reconhecida, sim? Como boa, bonita, a melhor, né? A que dá o melhor de si sempre. E ali existe uma grande desconexão daquilo que verdadeiramente se sente e daquilo que, na verdade, faz ou que pensa. Ou seja, nessa vaidade existencial, existe uma superfície que é quase uma identificação para a pessoa, porque ela está o tempo inteiro ligada no exterior, nas pessoas, principalmente,
e o que é esperado dela. Sim? O Cláudio uma vez falou com aquele candor dele que as pessoas que estavam nessa personalidade, nesse ego, eram profundas como um pires. Sim? Porque nessa vaidade, para se manter nesse estado, se precisa estar na superfície, no superficial. Sim? Nos bons modos, né? Bom comportamento, etc. Ok, terminando então, gente. Tendo esses pecados agora como conceito, tendo agora esses números, tadã! Números e nomes, olha só, eis aqui o Enneagrama, sim? E vocês vão encontrar isso, como eu já disse, na internet, tem milhares dessas imagens e esses nomes, algumas pessoas mudam um pouco os nomes, etc. Mas isso, digamos assim, é a referência para quase todos os livros ou artigos, ou textos sobre, ou cursos sobre o Enneagrama, né? E aqui eu só quero chamar a atenção, né? Então temos os 3 centros. E agora esses 3 centros têm nomes, né? Agora o centro 3, emocional, é vaidade, que é justamente essa parte da aparência, da autoimagem, que pode ser uma autoimagem inflada, como no caso do orgulho, ou pode ser uma autoimagem depreciada, como no caso da inveja. E no caso da vaidade, é uma autoimagem sempre adequada ao outro. Sim? Por isso que a gente chama essas pessoas muito camaleônicas, que se adaptam a tudo. Do outro lado, temos então o centro mental, que é medo. Gente, alguém que está muito na cabeça, né? Que fica pensando muito, por quê? Essa ideia de controle, de lógica, de racionalidade, sim? Ou também de se perder nas próprias ideias, em si mesmados, sim? Pessoas mais introvertidas, pessoas que são mais caladas. Um pouco diferente no caso, né, o ego 7, a gula, que é justamente aquele que busca muito conhecimento fora, que parece ser alguém mais extrovertido, mas que ao mesmo tempo também vive a vida na cabeça, sim, muito mais. E a avareza, onde existe exatamente contrário ao 7, no ponto 5, essa noção de que no mundo tem pouco e eu preciso preservar aquilo que eu tenho. E se trata ali realmente de uma característica de alguém que é muito, muito ensimesmado, muito mais calado, muito mais introspectivo, sim? E lá em cima, nós temos os 3 motores. O centro motor é essa preguiça, gente. Essa preguiça existencial. É justamente essa desconexão conosco que ali, né, está no ponto 9 do Enneagrama. E a ira e a luxúria, né, do lado. Ou seja, o motor que diz eu faço, eu sou, eu preciso das coisas, eu vou pegar as coisas para mim, a luxúria, sim, que é igual o trator, e aquele que é sem filtro também, só que bem mais rígido e, ao mesmo tempo, muito reativo, é o ponto 1, a ira, sim? Essa ira que não é raiva, não é xingamento, isso é mais com quem é da luxúria, sim, ameaçar, tudo mais, mas existe um espírito civilizador, uma coisa muito civilizada, normativa, repressora, sim? Enfim, gente, e com isso aqui, mostrando para vocês essa imagem, e tendo explicado um pouco sobre essa ideia de números, etc., tá? Eu termino essa apresentação. Obrigado. Temos o site oficial do Cláudio Naranjo, onde vocês podem ler muitas coisas sobre ele, sobre o trabalho dele e sobre colaboradores, que é essa página aqui, tá? claudionaranjo.net. E tem os livros do Cláudio Naranjo que são publicados quase todos só em espanhol. Tem algumas traduções para o português, mas para vocês que não tenham problemas em ler o espanhol, eu indico muito, tá? E a editora chama La Llave, a chave, edicioneslajave.com, que é a editora dos livros do Cláudio Naranjo, e que, inclusive, hoje já tem livros sobre cada um desses chamados eneatipos, esses egos, tá? E que explica isso com muita profundidade. Agora, minha indicação para vocês, gente, tá? Já que tudo isso foi muito teórico,
eu sugiro que vocês possam vivenciar um pouco mais. Vivenciar, eu quero dizer que isso é algo também que tem a ver com um processo de trabalho, e esse trabalho precisa passar e precisa acontecer com todos os 3 centros, tá? Tanto com essa parte mental que vocês usaram muito agora, mas também em relação ao emocional e ao corpo, ao motor, ao sentir, tá? Sentir com o corpo inteiro. Então, obrigado pela presença e atenção até aqui. Ok? Talvez para alguns foi um pouco estranho, para uns foi novidade, curiosidade. E agora nós temos ainda um pouco de tempo. Então, eu quero ouvir, além de vocês que estão aqui, né, um pouco também de 2 participantes que conheceram o Eneagrama comigo. Então, o primeiro, eu queria ouvir um pouco... Aliás, eu quero deixar o Fernando falar para vocês, não para mim, para vocês um pouco de que o Eneagrama trouxe para ele, né, Fernando? Porque alguma coisa eu espero que trouxe. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua palestra. Foi com certeza esclarecedora, até pelos comentários que eu vi aqui no chat, né? E para mim, na verdade, até vou falar da minha experiência, né? Eu tive contato com coisas que eu não tinha tido antes e percepções sobre mim mesmo que eu também não tinha percebido. E comecei a me observar mais no dia a dia e identificar algumas características, digamos, do meu ego, né? Do meu eneatipo. E, na verdade, quando eu observo isso, eu falo, então quer dizer que isso aqui tem a ver com tal coisa. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, as minhas reações diante de algumas situações, isso no meu dia a dia, digamos, claro, a minha vida pessoal reflete no meu trabalho. Então, às vezes, até no meu dia a dia, também com os meus clientes, enfim. Então, para mim, foi... E ter contato com certas questões que eu não tinha dificuldade de ter contato. E acho que é um caminho, né, Matias? É isso que você falou, é um caminhar. Então, é sempre também aí se observando e aprendendo, e quero me aprofundar mais, com certeza. E é isso. Obrigado, Ana, Fernando. que isso? Ana, e aí? Fala. Bom, primeiro eu queria te agradecer também, Matias. Você fez uma explanação excelente para uma pessoa como eu, com o meu eneatipo. Foi muito, 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 muito satisfatória. Satisfatório. Sim, obrigado, Ana. Se a Ana falou isso, gente, para mim isso já é bastante assegurador. Me dá muita segurança quando a Ana fala. Na mesma linha do Fernando, de fato, o que é tomar contato com o Eneagrama e da forma como você apresentou para mim, né, no curso e tal, eu acho que a forma como você traz isso para a gente é uma forma muito instigante, né? A gente vai passo a passo crescendo para dentro desse conhecimento e desse contexto. E isso fez com que eu fosse percebendo também situações que eu talvez resistisse um pouco em aceitar, em me dar conta. E aí o que eu posso dizer é que hoje, todos os dias eu me lembro de você. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico feliz, mas todos os dias eu lembro de alguma coisa que eu me dei conta em função disso. Então, de fato, é impressionante. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ana. Eu também agradeço muito aí pelo interesse, porque na verdade foi pelo interesse tanto do Fernando quanto da Ana também, de trazer esse tema para cá, né, que não tem exatamente a ver com o tema geral dessas palestras aqui, mas eu acredito que isso também faça parte de um caminho. Então, eu queria, sim, ouvir um pouco mais de vocês. Eu recebi aqui uma pergunta anônima,
que foi exatamente sobre essa questão de excluir medo e vaidade dos pecados capitais, porque é tanto pelo medo, pela vaidade, que também teve um controle maior através da igreja como instituição. E sim, é verdade. Na verdade, a preguiça, nesse sentido, também faria ainda parte, porque a igreja, né, como instituição, e tendo, obviamente, esse medo perante Deus e medo perante o castigo, né, também como um fundamento, e a vaidade também, para que os outros me vejam como sendo um bom cristão e um bom irmão, e etc. Né? Ou seja, um pouco essa ideia do fariseu, né, que também quer ser visto sendo bom, visto como bom crente, etc. Né? Então, sim, tem muito a ver com isso. Obrigado pela pergunta, tá? Achei bem bom. Então, tem pessoas que perguntaram sobre mim, sobre essa questão de profundidade, qual que é o meu tipo. Ok, vou falar uma coisa aqui para vocês rapidinho, só como levantamento de consciência. Curso de Enneagrama de 1 hora, um dia, uma semana, tá? Existe, gente. E é interessante, pode ser uma coisa muito esclarecedora. Eu não conheço, portanto não posso falar nada e não julgo também. A ideia que eu tenho do Enneagrama é que, como ele é esse mapa profundo de conhecimento, para mim, ele precisa ser um caminho. E ele precisa também fazer parte de algo que precisa de tempo, sim, e precisa dessa auto-observação e auto-percepção. Ok? Então, existem vários exercícios, como a meditação, jornadas internas. Infelizmente, não tem como fazer isso em grupos ainda, né? Porque isso também é bem interessante. A Ana, a Luísa e o Fernando tiveram um grupo um pouco maior. Como também muitas coisas ressoam com o que o outro fala sobre si, ou como também isso, por exemplo, pode ser algo totalmente diferente da minha realidade. Eu falo assim, eu não poderia ser assim, nunca. Ou ser exatamente o oposto daquilo, né? Ou seja, eu sou tão introvertido, eu jamais seria tão extrovertido. Eu estou tão nos meus pensamentos, eu jamais ficaria só nessa coisa frenética do fazer. Ou seja, existe também nessas dinâmicas de grupo muita riqueza. Então, assim, eu sugiro a vocês, de qualquer maneira, como for conhecer o Enneagrama, que seja num grupo, que seja com pessoas, sim? Que estão nesse caminho de se conhecer. E o que eu tenho oferecido agora desde o ano passado são essas introduções ao Enneagrama, porque, gente, eu conheço o Enneagrama, né, como eu já disse, há mais ou menos 15 anos, mas eu jamais diria para vocês que eu sou especialista em Enneagrama, expert em Enneagrama, conhecedor profundo do Enneagrama. Eu não sou conhecedor profundo do Enneagrama. Eu fiz parte de um processo onde o Enneagrama foi o pano de fundo o tempo inteiro, e conheço, né, da teoria do Enneagrama algo a partir daquilo que o Cláudio Naranjo ensinou, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em algum momento fazendo esse curso, vocês podem, de repente, falar comigo, tá? Mas isso aí é secundário totalmente. Tem vários outros lugares, tem outras escolas. A escola SAT é, na verdade, essa instituição, né? Já que estamos aqui numa instituição, falar de outra instituição, que é a Escola SAT e a Fundação Cláudio Naranjo, tá? E Mônica, sim, você pode falar, Mônica. Por favor, fale, sim. Desculpa, eu tive que atender duas ligações urgentíssimas, mas deu tudo certo. Bom. Eu sou o número 2. É mesmo, Mônica? Foi tão rápido assim? Não, foi tão rápido assim, não, já me conhecia. Eu vim de uma jornada de autoconhecimento imensa. Sim. Vou explicar o porquê que eu já sei que eu sou número 2 há muitos anos. Porque as práticas colaborativas, elas são uma prática muito louca, né? Então, muito louca não, elas são uma prática muito diferente. Então, foi quando a gente começou a falar em autoconhecimento do advogado e dos outros profissionais de saúde mental e profissional de finanças envolvidos nessa prática multidisciplinar, né, Fê? E aí a gente começou a falar de autoconhecimento do advogado e do quanto é importante o advogado se conhecer para poder conhecer o cliente, do quanto é importante o advogado e o próprio profissional de saúde mental, ou o próprio profissional de finanças que estão envolvidos, ou o próprio mediador, porque a Ana, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente falou
Ela falou assim, mas onde o mediador está aí? Eu falei, o mediador está perfeitamente encaixado dentro das práticas colaborativas, porque a prática colaborativa, juntando 2 advogados colaborativos e um mediador, que pode também ser inserido dentro das práticas colaborativas, assinando esse termo de não litigância, ou não, né? E aí há controvérsia se o mediador assina ou não, mas com 2 advogados colaborativos, assinando um termo de não litigância e trabalhando em prol de conseguir um acordo, o mediador inserido nesse contexto é mundo ideal. Quer dizer, é o cara que sabe trabalhar as técnicas de mediação, junto com os advogados trabalhando também com base nas técnicas de mediação, em rumo à pacificação. Só que tanto o mediador quanto os advogados colaborativos, profissional de saúde mental, financeiro, eles têm que se autoconhecer muito para depois eles conseguirem trabalhar o autoconhecimento ou mesmo o conhecimento do cliente, para não entrar nas armadilhas de você estar fazendo uma transferência e contra-transferência aí excessiva, ou para não entrar na armadilha de pegar um problema do cliente como se fosse dele, ou para não entrar numa, como é que a gente diz o nome? Ressonância, né? Tua, um problema teu que você projeta no cliente, ou um cliente, eu não vou dizer que isso já não aconteceu, porque aconteceu várias vezes, você se irritar com um cliente que no fundo ela te lembra sua mãe ou sua avó, uma pessoa que você não gostava. Então, essas ferramentas de autoconhecimento começaram a ser analisadas dentro das práticas colaborativas, inclusive dentro de seminários lá fora, nos congressos que eu comecei a frequentar lá fora, há 8 anos atrás, de uma forma abundante. E a Pauline Tesler, que é uma das grandes advogadas, uma das precursoras, logo depois do Stu Webb, que é o lançador das práticas colaborativas, que é o precursor e o grande mentor, o Bert Hellinger das práticas colaborativas, ele falava muito em autoconhecimento, falava muito em tudo isso, né? O Stu Webb. E a Pauline fez um seminário que foi muito maravilhoso, é que ela, infelizmente, juntou muitas ferramentas num seminário só. Mas esse daí foi maravilhoso, onde ela fez um seminário de 4 horas só sobre enagrama. E fez todos os advogados trocarem experiências sobre os tipos que eles eram. Eu depois até tinha esquecido, conversei com o Fernando sobre o seu curso de enagrama e tal, e esqueci o meu tipo. E aí depois eu fui, né, buscar, e agora eu falei, Fernando, Luiz. Então, você vai lendo, e você vai vendo, e vai trocando, e você começa a se enxergar, e enxergar as armadilhas onde você cai, onde você conversa com o profissional de saúde mental, e quando você vê, você já entrou na dinâmica de uma família conflituosa, ou que apresenta uma doença que todo mundo tem, né? Todo mundo é doente, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e é essencial que você se conheça como profissional. Outro dia o Fernando estava dizendo uma palestra onde ele foi dar, onde ele falou de autoconhecimento do advogado, e falaram, imagina, que autoconhecimento do advogado? É essencial, né? E cada vez mais a gente está percebendo, ouvimos uma palestra outro dia, né, Aninha, do Fábio Salomão, que é o cara hoje em recrutamento e seleção, em research de advogados no mundo jurídico, de buscas de profissionais na área jurídica, e ele falando, hoje em dia o que conta não é mais o hard skill, que é os conhecimentos técnicos, mas sim os soft skills, que é a pessoa se autoconhecer, a pessoa saber se humanizar e se relacionar de forma humana. Como é que você vai se relacionar de forma humana sem se conhecer? Como é que você vai conhecer o outro sem autoconhecimento? Então, eu fiquei encantada com as suas falas, como eu sempre me encanto com as suas falas, mas hoje, especialmente, essa ferramenta do Enneagrama eu acho uma ferramenta poderosa e que deve ser adotada por todos os profissionais colaborativos, pelos mediadores. Agradeço aqui a Ana e o Fernando, que me propiciam com muito conteúdo e muito saber
ando de mãos dadas aqui com a Ana nos nossos trabalhos e, assim, tenho muito a agradecer por tudo. Vou ter que me ausentar. Matias, amei, foi maravilhoso, foi lindo e serviu para enriquecer e eu conhecer um pouco mais ainda, no ponto de vista de uma pessoa ainda mais humana e ainda mais sábia, essa ferramenta do Enneagrama. E aí vou fazer um merchandising aqui. Conheçam o curso do Matias, eu vou conhecer também, porque me dizem que é maravilhoso. Eu sei que não posso fazer merchandising, mas já fiz. Gente, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Ana. Obrigada, Fernando. Obrigada, público. Gente, eu que te agradeço por você sempre apoiar as ideias e os palestrantes e, enfim, sempre apoiar as nossas iniciativas, né? A minha iniciativa, a iniciativa da Ana também, porque lembrando que a Ana foi quem incentivou para que trouxesse também o Matias. Então, a gente queria te agradecer. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi, nunca nos arrependemos, né, Ana? Em confiar no Fernando, né? Eu queria saber se eu ainda posso fazer uma pergunta para o Matias. Faz perguntas, sei. Tá, gente? Tchau, Mônica. O Matias normalmente faz muitas perguntas para a gente. Eu queria ver se eu podia fazer uma para ele. Conta aí. Pode, Matias? Ana, tá bom. Você falou hoje muito em conexão e desconexão, Sim. né? Então, assim, em termos práticos, para quem está tomando contato com o Enneagrama e olhando para isso, né? Como que a gente pode perceber que a gente está conectado? Sim. Isso é muito bom, né? Porque é basicamente se observar quando a pessoa não está conectada. Eu sinto, por exemplo, que no momento que eu estou falando com você, né? Eu estou com a mão aqui na minha blusa, os braços estão cruzados, meu joelho direito está doendo um pouquinho, sim? Ou seja, são essas pequenas excursões para essa outra área, para esse outro centro, sim? O que eu sinto nesse momento? O que está acontecendo aqui dentro comigo? Eu tô realmente aqui ou eu estou em outro lugar? Né? Estou pensando em algo diferente daquilo que eu, na verdade, estou falando, que eu estou fazendo aqui. Sim? Nós somos capazes de fazer um monte de coisa, gente. E nós somos muito bons em correr de nós mesmos. Nós ficamos muito pouco tempo conosco. Porque não é agradável. Aqui tem muita coisa que dói. Muita coisa. E dói porque dói. Não dói porque todos nós, né, como a Mônica disse, né, de médico e louco temos um pouco, nós todos, de fato, como seres humanos, sentimos dor, sentimos amor também. Só que para sentir esse amor, para viver esse amor nas relações, na vida, enfim, eu não estou falando de nada idealizado, tá bom, gente? Mas é simplesmente essa ideia de que nossa dor existencial, essa dor de viver, também seja sentido. E eu já falei com a Ana e o Fernando que esse caminho do Enneagrama é como se fosse uma rosa, tá? Vocês imaginam o Enneagrama assim, aqui em cima, a flor, né? Cheira bonito, tem as pétalas e é tudo lindo, né? Aí você desce para chegar na raiz. E os espinhos só crescem. Sim? Porque entra cada vez mais nessas camadas e capas dessa máscara. E vai doer. Só que em algum momento nós já podemos transpor essa barreira, essa resistência, que for no meu limite. Sim? E depois outra capa. E outra capa. Até que realmente possamos chegar nesse ponto da raiz, dessa nossa origem, desse estado de sermos íntegros, inteiros, né? E isso, obviamente, é uma grande idealização também, porque, né, quando que realmente chegamos lá, gente? Quando estamos lá, né, em plena plenitude e atenção e percepção. Só que aí é exatamente o que a Ana agora perguntou. São pequenos exercícios, tá?
Se dê conta agora, como é que você está agora sentado na frente, né, dessa tela? Você está só focado em mim, na minha fala? Você está olhando para todo mundo? Né? Você está muito incomodado com um monte de barulho? Você não gosta do silêncio? Você está só no corpo? Você está com calor e com frio e coisa pinicando? Coisas assim. Sim? Ok? Mas é uma pergunta muito boa da Ana. Nós temos um pouco mais tempo, talvez para 2 pessoas ainda. Matias, o que estão perguntando aqui é, não sei se você poderia deixar um e-mail, alguma coisa assim, para entrar em contato com você. Eu vi que muitas pessoas Ok. Vocês podem entrar, acho que o jeito mais fácil é pelo no Instagram, eu acho, né? Instagram. Vou pôr aqui. Sim. Quem diria que um dia eu dissesse isso? Instagram ou Facebook, né? Aquele jeito Matias novo de... Bronk. Matias Bronk. Matias Bronk, @Matias Bronk, meu nome, 2 T's, H, Bronk. Isso, pronto. Sim, podem me escrever e alguém me perguntou, acho que aqui, se faço atendimentos. Eu também ofereço atendimentos individuais, onde eu não necessariamente vou falar de enneagrama ou outras coisas, mas eu vou acompanhar vocês em seus próprios processos, caso que alguém tenha interesse nisso. Perfeito. Acho que não tem mais nenhuma questão. Eu não sei se a nossa presidente quer falar mais alguma coisa. Nossa presidente é você, A Ana. nossa presidente, a Mônica, ou sou eu? Porque... A Mônica já se foi, agora é você. Tá certo. Bom, eu queria, Matias, agradecer novamente. Eu valorizo demais a sua vinda aqui. Eu queria que isso ficasse explícito, né? Quando nós pensamos no seu nome, o Fernando falou assim, posso tentar? Eu falei, será que ele vem? Né? Isso para mim realmente foi muito especial, você ter dedicado seu tempo aqui com a gente. Eu sei, sou sua fã, sei do teu valor e é uma contribuição muito grande para os advogados e para os mediadores e para todas as pessoas que estão aqui, nesse caminho que nós percebemos que não é fácil, que não é simples, que dá vontade de sair correndo, né? E que a gente resiste, mas que é importante. Então, por isso, nós realmente valorizamos essa sua vinda com todo esse conhecimento e tudo isso. Queria agradecer ao Fernando por ter feito essa ponte, esse convite, e ter, com o jeitinho dele, se convencido. E agradecer a Júlia, o Arthur, que nos ajudaram, o Zé, que está nos bastidores aqui, Iago, Rian, e todo o pessoal da secretaria, presidente Caio, vice-presidente Ricardo, que eu sempre tenho que agradecer, porque eles dão todo o apoio para a gente. E é isso, queria te colocar aí para as últimas palavras, o Fernando, e dizer para todos que puderem, de alguma forma, buscar mais informação, especialmente com o Matias, super recomendo. Obrigada, Gil, por tudo. Eu nem vou dizer eu te agradeço, porque fomos nós, né? Estávamos juntos nesse convite. Não sabe, acho que quando eu fiz o convite, o Matias disse sim. Primeiro eu fiquei surpreso, e depois ele viu que eu fiquei super feliz, assim. Falei, nossa, eu não estou acreditando, que legal, né? Fiquei muito feliz que ele aceitou, e eu nem preciso falar, ele é meu grande amigo, e assim, sou fã dele, então... que eu posso, assim, mais do que recomendo o curso, para mim foi um divisor de águas, né, que como ele disse mesmo, começou com a questão da pandemia, e aí ele estava aí, né, tipo, faça, não faça, falei, meu, vai fundo e faça, porque, meu, você tem muito a levar para as pessoas, né, e tá aí, ele tá com os cursos dele, e desejo, assim, muito sucesso para o Matias, muito, muito mesmo. E agradecer, Matias, por você disponibilizar esse tempo aqui para a gente, né, para os advogados, que é isso que a Ana falou,
né? Muitos precisam, né? Dessa abertura, e às vezes não tem acesso, às vezes não... por mais que pareça que, não, mas hoje em dia tem internet, tem tudo, mas a pessoa não chega nisso, né? E às vezes chega no canal da OAB. Então, agradeço muito por você estar aqui e passando todo o seu conhecimento de coração. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. E Obrigado. passo a palavra para você. Obrigado. Gente, muito obrigado por terem aguentado mais minutinhos. Algumas pessoas já falaram assim, chega. E obrigado por estarem aqui ainda para esse final. E eu fico muito feliz. Eu também vim aqui, assim, a convite do Fernando e da Ana. Então, que bom que vocês e nós nos encontramos. E desejo a vocês uma boa noite, tudo de bom, uma boa semana. Sim? Tchau. Obrigado. E só queria, para terminar, agradecer o Arthur, o Iago, o Rian, a Júlia, que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até o próximo. E pedir para as pessoas reservarem a próxima data, que é dia 30 de setembro. Ainda vamos anunciar a surpresa. Exatamente. Então, próxima data, dia 30 de setembro, às 17 horas, e anunciaremos o nome em breve. Obrigada. Obrigado por lembrar. Tchau, tchau. Até mais.